Diante do que nós conversamos na semana passada sobre religiões ou religião, revelação, né? O que nós poderíamos, ou o que nós entendemos como seita? Para você, o que é uma seita? Vocês têm que saber o que é uma seita, senão vocês não vão saber o que é igreja. E aí a gente está lascado. O que é uma seita? O texto de 1 Timóteo não vai ajudar vocês a responderem a pergunta. O que é uma seita? Um grupo de pessoas com uma crença. Então nós somos seita. Somos um grupo de pessoas com uma crença. Um grupo de pessoas numa religião que não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Que não tem Jesus como principal caminho. Isso é ser uma seita, então? Sim? Está no caminho. Tem mais alguma coisa que a gente deva pensar quando a gente fala de uma seita? Ensinamento diferente do que Cristo ensinou. Se eu falar para vocês que, segundo a definição da Igreja Católica Apostólica Romana, nós somos seita, segundo a concepção deles, por que eles dizem isso? E se eu falar para você que, segundo o nosso padrão, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita, a Igreja Mundial do Reino de Deus é uma seita, como é que fica? Por que eles nos definem como seita? E por que nós definimos essas igrejas como seita? Igreja Universal do Reino de Deus ou Igreja Mundial do Reino de Deus, eles usam a Bíblia que é a mesma nossa? Sim, só a versão diferente, né? A versão corrigida deles, a gente é atualizada, mas é a mesma Bíblia. Então já não temos a questão de ser a Bíblia diferente. Eles falam de Cristo? Falam de Cristo, né? Então por que vão ser seita? Vocês estão percebendo como que é necessário nós olharmos para este tema de religiões para entendermos o que nos diferencia dos outros, o que nos aproxima de alguns, para entendermos de fato o que nós consideramos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Além da denominação que nos separa, o que nos permite estarmos juntos e nos entendermos como corpo de Cristo de fato? Como que eu posso saber se, não tendo uma igreja presbiteriana do Brasil, num determinado local, qual igreja eu posso ir que está de fato comprometida com a pregação da palavra e que pode ser entendida como uma igreja? Ou ainda, como é que eu vou saber se a igreja com a qual eu estou frequentando, mesmo sendo na denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não está se tornando uma seita? Ela não está caminhando para se tornar uma seita? Como que eu posso entender então se a minha denominação ela está no caminho da palavra, de fato, como igreja de Cristo, ou ela está
pervertendo o seu caminho. É isso que nos faz viver a cada instante os dilemas e desafios que os reformadores tiveram. Lutero queria romper com a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. O que ele faz quando ele se debruça sobre a palavra, e especialmente Romanos capítulo 5? O que ele faz? Ele prega as teses para tentar reformar a fé da igreja naquilo que ele entendia como contrário à palavra. E ao fazer isso, ele é perseguido. Ele é expulso, ameaçado de morte. E a partir daí, então, é que ele vai ter uma prática diferente. É que ele vai instituir uma possibilidade de louvar a Deus, de cultuar a Deus, numa denominação diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. E surgem os luteranos. Calvino, de modo semelhante na França, vai fazer um caminho de pregar, entender aquilo que deve ser mudado na igreja, contudo, ao ser perseguido, precisa então estabelecer um novo caminho ou uma nova instituição para louvar ao Senhor, para buscar e cultuar ao Senhor. Então, o objetivo que nos traz aqui, inicialmente não era de divisão. E isso tem a ver um pouco com o que fundamenta uma seita. Agora sim, vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 a 20, que nos diz o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Veja que temos aí no mínimo 3 personagens: Timóteo, enviado por Paulo, e temos outros 2 que são citados por ele, Himeneu e Alexandre, mas num caminho totalmente diferente, numa condição totalmente diferente. Por causa de Himeneu e Alexandre que Timóteo está chegando aonde está. Por quê? Porque 2 se inflamaram a tal ponto de se desviar, desvirtuar do caminho da palavra que havia sido ensinada, ensoberbendo o coração. O que eles fazem? Eles blasfemam contra Deus. E portanto Timóteo agora ele tem que ter um combate. Não que ele vá lá para matar os 2, mas ele tem que ir lá para sustentar na igreja, com o povo, os ensinos corretos da palavra. Então um combate de argumentação para mostrar que tanto Alexandre quanto Himeneu estavam indo contra a palavra de Deus. Estamos num caminho então de combate. Talvez Paulo falaria: olha, eles acabaram de estabelecer uma seita, e você, Timóteo, tem que ir lá agora resolver esse problema, preservar a igreja desses 2. E aí, falar em seita nos leva para uma palavra, 2 palavras então, o que significa de seita e de heresia. Começando por heresia, do latim hereses, que quer dizer o quê? Veja que inicialmente a palavra heresia, ela significa, do latim, opinião, escolha, escola de pensamento, doutrina religiosa. Veja que não tem uma questão aí, um qualitativo pejorativo. É apenas um pensamento, uma opinião. Então, se eu tenho uma opinião, eu tenho um hereses. Se eu tenho um conjunto, uma escola de pensamento sobre algo, eu tenho um hereses, uma heresia. Isto, ao longo da história, vai se tornar o que nós entendemos hoje como heresia, de forma pejorativa, não é? Contrária à palavra,
pelo uso desse termo para se referir às pessoas que estão com uma opinião, com uma escolha, com uma doutrina religiosa fora do padrão. Então, quem são os heréticos? Aqueles que falam contra, aqueles que falam de forma diferente, divergente da minha fé. Então, ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Um conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, portanto baseadas no Evangelho, não condizentes com a Bíblia e com os nossos princípios elementares da palavra de Deus. E aí eu já posso voltar no exemplo da Mundial ou da Universal para falar que, mesmo se baseando na mesma Bíblia que a gente se baseia, o que eles fazem na sua prática? O conjunto doutrinário é falso, se baseia numa relação com Deus que não é exatamente o que a Bíblia diz, desvirtuando a palavra para falar: se você quer receber posses nessa vida, você precisa se relacionar com Deus desta forma. Essa é a prática. Então, quanto mais você dá, mais você vai receber. E se você não recebe, é porque você que é o culpado. Ou porque não deu, ou porque duvidou, ou porque está em pecado. De um jeito ou de outro, a culpa é sua. E Deus está aqui para te servir, mas você que não está sabendo fazer direito. E aí, campanhas, formas e formas de você fazer, estruturas religiosas, religiosidade, práticas religiosas que nada tem a ver com a fé. E aí eu estou usando esses dois expoentes para não falar de tantas outras. São heréticos, possuem heresia na essência da sua mensagem. Primeiro, por divergirem da gente. Segundo, por, aí de forma pejorativa, fugirem da palavra. Exemplo de heresia: e seita, latim secta, secção, partido, facção, uma escolha filosófica, corrente de pensamento. Veja que necessariamente não estamos falando de uma questão pejorativa. Contudo, ao longo da história, nós vamos ver que isso vai exatamente ser usado para falar: olha, existe uma facção, algo que é divergente, um conjunto de pessoas que diverge da regra. O cristianismo começou como seita. Não só começou, como até hoje é uma seita diante do pensamento judeu. Todos aqueles que professam a fé judaica nos olham os cristãos de modo geral como seita, como facção. E foi assim que Cristo foi condenado, por ser um líder de uma facção religiosa, por estar fazendo uma prática que divergia daquilo que eles entendiam ser a palavra de Deus. Aliás, até mesmo blasfemando por se anunciar como Deus. Percebe? Hoje, existem seitas nessa medida? Sim. Vocês conhecem algum Cristo que não é o Cristo da Bíblia? Tem um que estava no Paraná, parece que mudou para Goiás e está aí passeando no Brasil, mas ainda está vivo. Um tal do Henry. Está longe da mídia agora, mas de vez em quando aparece uma coisa ou outra dele. O Cristo se apresenta como reencarnação de Cristo. Ou ainda, se nós vamos olhar para os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, blá, 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 de Jesus Cristo, eles usam o nome de Jesus Cristo, mas não é o Cristo da nossa Bíblia, até mesmo porque eles não têm a mesma Bíblia que a gente. Eles têm uma revelação dada por um espírito indígena, norte-americano, e que Cristo agora, na verdade, é norte-americano, ou vai ser. Percebe que é outro Cristo, com outra mensagem? Então nós vamos ter, e eu estou citando essas
religiões, porque depois, mais para frente, nós vamos falar do espiritismo, do catolicismo, mormonismo, testemunha de Jeová, budismo, islamismo, ateísmo e até o pentecostalismo e neopentecostalismo. Então a gente vai caminhar para isso, ver o que nos aproxima, mas também o que nos separa, o que é divergente disso. E quando a gente fala de uma perversão religiosa, cuja crença, prática e devoção se baseiam em alguma falsa doutrina, veja que o falso é porque a gente tem o verdadeiro. Esse grupo de pessoas que crê, segue e defende uma facção religiosa fundamentada em doutrinas ilegítimas, na heresia, é aceita. Por isso que para a Igreja Católica Apostólica Romana nós somos seita, porque nós cremos diferente deles. Nós não cremos nos santos, no poder atribuído aos santos de intermediação ou de realização de milagres. Nós não cremos numa comunicação possível. Nós não temos uma quarta divindade. Eles não anunciam como divindade, mas na prática se torna de adoração a Maria. Maria é essa que se manifesta, na verdade, em diversas santas. Porque a Aparecida, o que é? É a imagem de Maria que apareceu. Por isso Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu, no rio. Depois de um incêndio, acharam ela lá. Então você vai ter várias Nossas Senhoras. Então Nossa Senhora é Maria. E aí várias ramificações para santas que se referem a uma adoração a Maria. Como Maria sendo alguém que se tornou pura, e pureza no sentido de ela também não tem pecado. Para Cristo Jesus não ter pecado, Maria não teve pecado também. Percebe? E aí eu vou então inserindo agora Pai, Filho e Espírito Santo, Maria. Nós não cremos dessa forma, portanto, somos uma seita. Certo? A partir do momento que somos divergentes da linha teológica que a Igreja Católica prega, nós nos tornamos uma seita. A partir do momento que outras religiões, denominações evangélicas, cristãs não seguem aquilo que nós cremos, também a denominamos como seitas. Alguma dúvida? Entendemos o que é heresia e o que é seita? Então, como a gente identifica? Como que nós podemos identificar? E agora está com cola, Como que nós podemos identificar uma seita? Primeiro, novas verdades. O que eu quero dizer com novas verdades? Gilberto deu a deixa já, no comecinho, deu a dica. Novas verdades é exatamente, ou de forma mais ampla, termos uma outra Bíblia. Testemunhas de Jeová tem a mesma Bíblia que a gente? Sim, em partes, com algumas coisas que eles colocam em Daniel e com algumas coisas que eles tiram, e com algumas traduções diferentes, porque o líder dos Testemunhas de Jeová, o que fundou essa igreja, ele foi lá e falou: não, o que vocês estão traduzindo está errado, eu vou traduzir. E aí ele cria então os Testemunhas de Jeová com a tradução que ele fez da Bíblia. O Adventismo, com Sarah White. Adventismo tem novas verdades, as verdades da revelação de Sarah White. Ou o advento de Cristo. Então, Adventismo também é uma seita. Mormonismo já citei, Testemunho de Jeová, Adventista. O que mais? Ventilador. Congregação Cristã do Brasil. É seita. Olha que é. E por quê? Será que é porque eles têm novas verdades? Não é porque eles têm revelações lá no culto, mas talvez pelas novas interpretações da Bíblia, pela forma como eles lidam com a revelação ou sobre a revelação. E veja que não basta eu ter uma Bíblia diferente, ou isto pode acontecer com algumas seitas. Outras
vão se basear na palavra de Deus para ter um conjunto de fé, de prática de fé, diferente, divergente do que de fato a Bíblia coloca, da essência. Então eu uso a palavra de Deus, mas de forma a beneficiar um outro tipo de pensamento, bem diferente do que a gente crê. Existem alguns elementos interessantes, e o exclusivismo é o que mais caracteriza a congregação cristã do Brasil como seita. Porque se você não é da congregação cristã do Brasil, você não é salvo. Se você não é dos testemunhos de Jeová, você não está dentre os 100 e tantos mil lá que tem que ser, que vão ser salvos. O líder foi expulso. Não pode. A revelação acontece no ato ali. Porque estava ensinando. Então perceba que o exclusivismo, o fato de ou você pertence a nós e pertence ao céu, ou você não pertence ao céu, é uma característica, dentre tantas outras, da congregação cristã do Brasil como seita. E é por isso, é importante a gente pensar nisso, porque lembra que eu falei que a gente tem que ter clareza para identificar se nós não nos tornamos uma seita? Quando nós olhamos para outras denominações e falamos, a verdadeira interpretação da palavra de Deus só está na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou somente na Igreja Presbiteriana do Brasil é que existem líderes e uma fé verdadeira. Se a gente caminha para isso, a gente está se tornando seita. Percebe? Ah, não existe esse perigo. Não, com certeza tem. Aliás, muitas denominações existem hoje, e sabe de onde que elas saíram? Adivinha? Da Igreja Presbiteriana. Não do Brasil, mas dos Estados Unidos. E até mesmo aqui no Brasil. A congregação cristã. Se eu não estiver errado, os testemunhos de Jeová. A própria Assembleia de Deus na sua raiz americana. Você tem aí traços, laços de reformadores, igrejas reformadas, de pessoas que saíram dessas igrejas para fundar suas denominações. E aí como é que eu continuo então ali? Novas interpretações da Bíblia. Por quê? Porque elas vão se basear naquilo que elas entendem de forma diferente do que a doutrina da igreja está estabelecida. Este é um problema? Não. Porque os bereanos, quando Paulo estava pregando, eles olharam para a palavra e contestavam cada linha do que Paulo falava com a palavra, com a Bíblia. O confronto que cada pregador está falando com a palavra de Deus. Esta é a postura correta dos crentes. Por isso que Paulo elogia os bereanos. Então aqui, seja eu, seja o pastor Marcelo, seja quem for, Roberto Brasileiro, seja quem for, presidente da igreja, do Supremo Concílio, seja quem for, Augusto Nicodemos, seja quem for, quando ele prega, qual que é a minha função como crente? Ver se o que ele está pregando condiz com a palavra, com a sã doutrina da Bíblia. Não é porque ele tem título que ele pode falar e ser seguido 100%. É porque ele prega a palavra. E enquanto permanecer fiel à palavra, eu ouço e pratico não porque ele mandou, mas porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que aquilo é a verdade. Uma fonte não bíblica de autoridade, a Igreja Católica Apostólica Romana, se torna uma seita para nós. Por quê? Porque, como já foi dito em aulas anteriores, além da palavra de Deus, o que eles têm como regra? O Papa,
a bula papal, ou seja, as determinações papais. Além desses dois, o que mais que tem? A história da igreja, a vivência, a cultura da igreja, a miscigenação da igreja com os povos, isso daí também é incorporado. Então só tem 3 regras dentro da igreja católica. A palavra de Deus não é a única. Portanto, uma fonte não bíblica de autoridade. E aí nós vamos para extremos, como o caso de outro Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4, me diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja que Paulo está falando: olha, vocês estão indo para um caminho, se é de ouvir, de deixar de dar lado, que não é o da palavra. É assim que vocês querem caminhar? Ao apresentar outro Jesus, outra fé, outra prática cristã, outra forma de se relacionar com Deus? E aí vai para o balaio algumas denominações evangélicas, e aí vamos ficar no contexto brasileiro, pentecostais e mais ainda neopentecostais. Das pentecostais históricas, Assembleia de Deus, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque quando fala de Assembleia de Deus, a gente está falando de uma, não, no mínimo 2 ministérios grandes: Ministério Belém e Ministério Madureira, para não falar de tantos outros ministérios. Sério? Então, a Assembleia de Deus tem várias, cada qual com seus líderes. Silas Malafaia tem a sua própria Assembleia de Deus. Ele rompeu com as Assembleias de Deus para ter a sua própria. Por quê? Você acha? Por que você acha que ele rompe com a Assembleia de Deus tradicional, histórica, se não for para ter novas verdades, novas interpretações da Bíblia, não ter a sua própria igreja, onde ele é o Papa, onde ele é a lei, onde o que ele fala está falado, e se não falar, e se não obedecer, está fora? Esse é o caminho que Silas Malafaia estabeleceu para si, de um novo Cristo, adorado como tal. Ele não se lança como Cristo, é fato. Contudo, a adoração que se dá a ele é semelhante, porque ou o que ele fala é obedecido, ou você está fora. Só ele? Não. Edir Macedo também. Valdomiro agora com os problemas e os processos está meio apagadinho, né? Mas você tem o R.R. Soares também, cunhado de Edir Macedo, que vai fundar a sua igreja. E por que essas pessoas fundam a sua igreja? São donos dessa igreja, de fato. Você já parou para pensar? Vamos caminhar aqui, não precisa muito longe. Vamos caminhar pela Paulo Petizold. Saindo da nossa igreja, quanto você tem que andar para chegar numa outra igreja? 1 quarteirão. E aí você chega em 2, na verdade, né? Um bracinho para cá, você chega quase na direção da nossa igreja aqui. Você chega numa Assembleia de Deus, pequenininha. E aí, se você andar mais um pouquinho, você vai ter outra igreja. Então, o que fizeram essas pessoas fundarem essa igreja? Essas igrejas, elas saíram de alguma denominação? Sim. E por que elas estão fazendo a sua então? Por que alguém está se intitulando, se autodenominando ou impondo sobre a sua mão: eu sou agora pastor, eu tenho a minha igreja? Se você anda mais um pouco, muito não, mais um quarteirão, você vai chegar numa terceira igreja. Isso para falar só aqui, porque se for do outro lado você vai ter uma quadrangular. E aí você fala: quadrangular, a gente tem problema? Ou se tem. Eles pregam a Cristo? Sim.
a salvação é por meio de Jesus Cristo? Sim, mas quando você vai para a prática da igreja quadrangular, você vai ver algumas coisas que necessariamente não estão na palavra de Deus. E que no caso do contexto de Itapeva, tem o seu líder. Tem o seu líder que, segundo o que se diz na cidade, eles têm um candidato, e se você não vota no candidato, você também é expulso da igreja. Candidato para vereador. Tanto é, e eu não posso falar, não é uma questão de informação pequena, porque isso é falado de púlpito. De púlpito eu anuncio quem é o candidato e peço para vocês votarem e darem glória a Deus quando eu falo o nome dessa pessoa. De púlpito. Então é uma informação pública. Aí eu pergunto, onde está isso no Evangelho? Para mostrar uma prática apenas. De pessoas, profecias falsas, de tantas outras práticas que estão no seio das igrejas denominadas cristãs evangélicas e que não condizem com a palavra de Deus. É por isso que eu reforço aquilo que foi falado no começo, de que a gente precisa conhecer para poder saber onde que a gente está pisando. Eu não posso simplesmente sair de uma igreja e ir para outra achando que é tudo cristã, é tudo evangélico e está tudo bem, está todo mundo pregando Jesus. Não estão todos pregando Jesus. E com isso eu não quero dizer que a nossa igreja é a única santa e pura, porque daí eu estaria caindo no mesmo problema. Seríamos uma seita. Concorda comigo? Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas já esclarece lá atrás, baseado na palavra de Cristo, que falsos profetas apareceriam e se colocariam de forma sorrateira na igreja para poder desviar as pessoas. Qual que é o perfil então de uma seita? Se aqui nós estamos falando como identificar, qual que é o perfil disso? Vamos olhar para o líder. Recebe revelação especial de Deus. 2 Timóteo 2, 15 a 19. Segunda Timóteo 2, 15 a 19. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha Himeneu de novo aí, né? Himeneu, Alexandre, Fileto. O que eles fizeram? No caso aqui agora está claro. O que Himeneu e Fileto fizeram? Asseveraram o quê? Afirmaram o quê? Verso 17. Ou melhor, 18. Que a ressurreição já se realizou. Cristo já voltou. E aí nós vamos ter então algumas afirmações. E veja que o adventismo, por exemplo, revelação especial de Deus. Quantas vezes os adventistas já marcaram a volta de Cristo? Somente nesse século passado. Sério? É.
Você não sabia dessa? Babado, te conto. Os adventistas, eles marcaram que Jesus ia voltar. Se eu não me engano, na década de 40 não voltou. Aí depois marcaram para a década de 60, não voltou também. Aí agora eles pararam de marcar. Por quê? Já dei 2 bolas fora, né? 3 é strike fora. Então não vou falar. Mas esse é o pensamento deles. Vamos ler, vamos ver. Aqui temos uma revelação especial. Não somente eles, tantas outras seitas ao longo do século passado, inclusive deste, marcam datas de retorno de Jesus Cristo. Aliás, no período da pandemia, um grupo de pessoas se reuniu nos grupos de WhatsApp para falar assim: vamos nós nos voltar para o campo, porque os selos estão sendo abertos do Apocalipse. E portanto, o que nós precisamos agora é nos desvencilhar de toda essa sociedade para viver Cristo e fugir então da perseguição que está se pondo sobre a igreja. Vocês sabiam disso? Itapeva tinha grupo desse de WhatsApp, onde as pessoas iam para uma fazenda, provavelmente lá para o caminho do Pirituba, iam se embrenhar no mato, iam viver no mato de forma pura. Por quê? Porque os que estavam vivendo na cidade iam ser contaminados, ou estavam sendo contaminados. E aí você vai desenrolar para tantas outras coisas, porque a vacina que estão colocando é do capeta, assim como já colocaram o chip, não sei o que, da marca da besta. Percebe? Quantas coisas surgem de tempos em tempos, marcando a besta, o número da besta, e portanto você não deve ter isso para ir aqui lá. Celular, né? Conta no banco, Pix, qualquer identificação, CPF, qualquer coisa. De tempo em tempo vai surgir, a cada tecnologia que o homem inventa, vai ter alguém que vai falar: isso daí é do capeta, está vinculado com o Apocalipse, então a gente tem que se desvencilhar disso, não pode usar porque é o número da besta. Revelações especiais. O líder dessas igrejas, dessas denominações, dessas seitas, reivindicam ser a encarnação de uma deidade. Em alguns casos eles se colocam como Deus, como anjo, como mensageiro especial. E aí nós vamos ter algumas denominações onde você tem um mensageiro especial. Ele é o cara, ele é a pessoa infalível, que tem a ver com o fato de não ser repreendido, não pode ser repreendido, contradito, negado. E quem já frequentou ou tem parentes frequentando denominações pentecostais sabem muito bem que a palavra do pastor é a lei. A palavra do pastor na Assembleia de Deus é a lei. Ai de quem se insurge contra o pastor, porque é ele que manda naquela igreja, a igreja é dele. E eu não tenho medo de processo, até mesmo porque eu não estou falando nenhuma mentira. E as pessoas estão aí para falar, para mostrar, os testemunhos estão aí para mostrar a verdade. E se não acredita em mim, conversa com cada pessoa que frequenta essas denominações. Não quero colocar a Assembleia de Deus como seita, mas o que eu quero colocar é que nós devemos ter cuidado, e eles também, porque denominações sérias podem virar seitas da noite para o dia, com as suas práticas, com a prática da sua liderança. E por mais que a denominação tenha um conjunto de regras que estejam até vinculadas à palavra e sejam de boa fé, a prática de sua liderança pode conduzir para caminhos totalmente diferentes, inclusive dentro da igreja presbiteriana do Brasil, onde algumas pessoas adulam certos líderes, certos pastores, e os colocam como deidade, como divindade. A palavra deles é a lei. Aí quem falar contra eles?
Espero que nenhum de nós tenha isso no coração. Reivindicar ter sido designado por Deus para uma missão extraordinária. Isso é normal. Só eu fui recebido, fui instruído, fui iluminado para poder falar o que eu estou falando. Ninguém mais sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque só eu, Deus coube a mim isso. Uma mensagem tão especial e uma vida tão extraordinária que só eu posso fazer. Ter habilidades especiais, curar, milagre. Por acaso vocês não conhecem, né? Nenhuma denominação onde a prática é milagre. E eles cobram até ingresso para isso, né? Tem mais de uma. E se você não quer ir nelas, você não precisa pagar ingresso, mas você pode contribuir de casa mesmo, fazendo Pix, para que ela se mantenha na televisão fazendo isso. Aliás, você pode até colocar a roupa, o copo na televisão, em cima da televisão, que ele vai orar de lá, de onde for, e a bênção vai chegar. Mas primeiro tem que fazer o Pix, senão não é abençoado. Vocês conhecem mais do que eu essas denominações? Ou tanto quanto eu? É a prática que está sendo posta. Está sempre, ou quase sempre, acima de repreensão. E não pode ser negado nem contradito. Os presbíteros da igreja podem falhar? Com certeza vão falhar. O pastor da igreja em algum momento vai pecar? Com certeza vai pecar. E qual que é o papel da igreja diante disso? Esquecer? Passar a mão? Fingir que não viu? Não. É com todo amor e carinho chegar: pastor, presbítero, você está errado. Porque quando a igreja não cumpre o seu papel de também exortar, ajudar a liderança a cumprir a sua missão, o que pode acontecer com a liderança da igreja? Se achar acima da lei, não perceber o seu próprio pecado. Então é uma relação de irmãos, cada um com a sua função, mas todos nós nos comprometendo com a santidade um do outro. As pessoas, porque se os líderes são assim, a pergunta que nos vem é: por que as pessoas vão para esse lugar? Por que a pessoa vai para uma igreja, faz a campanha de 7 dias, de 7 semanas, de 7 meses, deposita metade do seu salário, ou seu salário integral de um mês, consagra, né? O termo correto, consagra, doa. Por que ela faz isso? É só porque ela foi enganada? Não, em certa medida é porque ela está manifestando o coração dela. Eu não quero ser pobre, nem miserável, eu quero ser rico, e eu pago qualquer coisa para ser rico. Se esta é a forma de me relacionar com um Deus que me deixa rico, então é isso que eu vou fazer. Percebe que existe um coração aí também? Então, em primeiro lugar, nós temos que considerar o coração humano, que se volta para suas paixões, que se volta para aquilo que lhe agrada, e não para aquilo que o faz abandonar as suas práticas de pecado. Então, quando alguém surge e fala aquilo que vai ao meu coração e que, portanto, eu não preciso abandonar uma prática de pecado, esse é o lugar que eu vou. Quem é vulnerável a fazer parte de uma seita? Existem pessoas que são vulneráveis, mais vulneráveis do que outras? A pergunta é: você é vulnerável a fazer parte de uma seita? Sim? Alguém levanta a mão aqui. Sim, eu acho que eu sou vulnerável a fazer parte. Não? Então, como não tem abstenção, né? É sim ou é não? Estou achando que todo mundo aqui não tem vulnerabilidade, certo? Então por que você não é vulnerável? Acharam que ia fugir dessa questão, né? Por que você não é vulnerável aí para uma seita, então? Por que você acha que alguém não vai te seduzir facinho para ir para uma seita? É uma resposta pessoal.
Antes de conhecer a Cristo, estava fácil. Um ponto de vulnerabilidade, então, é desconhecer a palavra de Deus. Concorda comigo? Se eu não leio a palavra de Deus, se eu não estudo a palavra de Deus, o que outra pessoa falar que é a palavra de Deus vai ser fácil de eu achar que é, não é? Então, graças a Deus, estamos numa igreja e continuamos numa igreja que prega a palavra constantemente, fiel a ela, e que domingo a domingo tem a oportunidade de você estar aqui aprendendo dela. E ai daquele que não está. Por quê? Está suscetível a qualquer pregação, a qualquer coisa, né? A vulnerabilidade, ela não se dá tão somente nesse aspecto, né, da crença, mas a gente vai ter a sedução por palavras fáceis. Às vezes as coisas são difíceis de ser entendidas, mas algumas pessoas vão torná-la mais fácil. E não só o tornar mais fácil, porque isso é o processo de educação, mas eu vou fazer com que ela seja simplificada, e eu vou abrir mão de algumas coisas, vou deturpar algumas coisas. Veja que, em certo sentido, toda mensagem, ela vai achar alguém suscetível a ela. Ou porque eu estou passando por um problema de saúde, alguém está falando que tem milagre. Eu estou passando por problemas financeiros, alguém vai falar que ganhou dinheiro. Eu estou carente, alguém vai falar que casou e que ganhou uma família. A carência do coração motiva essa pessoa a buscar aquilo que é mais imediato e fácil para resolver o seu problema, ou aquilo que ela entende como problema, e portanto ela vai nessa mensagem. Essa vulnerabilidade, aí a gente pode colocar gente pobre. Gente pobre pode ser suscetível, mas gente rica também, não só pela ganância, né, mas também por consciência que pode ser aliviada ao doar dinheiro. Veja que eu posso usar de um lado ou do outro, então não é uma questão econômica. Posso pensar em formação acadêmica boa ou pequena, e aí você fala, mas por que formação boa acadêmica? Não é para pensar mais? Não, se você for ver, tem uma seita nos Estados Unidos do cientificismo que baseia uma relação com o transcendente a partir da ciência. Se eu não me engano, Tom Cruise faz parte dessa seita aí. Tudo esquisito o negócio. Por que alguém entra numa seita? A resposta é quase imediata e semelhante ao que tem acima, né? Mas 2 Pedro 2, 1 a 3. Quem achar pode ler, por favor. João 8, 31 e 32. De forma deturpada, esse versículo 32 foi utilizado muito tempo atrás.
Porque a verdade é Cristo. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo. E é Cristo que nos liberta do pecado, né? E veja, como que nós vamos nos livrar de falsos profetas, de pessoas que pregam o que se parece ser Cristo, pregam o que parece ser mensagem de Deus, mas na verdade não é. Como que nós vamos escapar daqueles que falam: olha Cristo aqui, eis Cristo ali, para usar alguns termos do que a Bíblia coloca? Somente conhecendo a verdade que é Cristo Jesus. E aí por que as pessoas elas se mantêm numa seita? Porque elas não conheceram a Cristo. Eu posso falar de uma questão de dependência. Elas dependem financeiramente dessa estrutura, dessa instituição. Elas dependem emocionalmente. Existe um isolamento. Muitas denominações elas se isolam. Não só porque elas vão ter o fato de você sair da sociedade e ir naquele lugar. O Henrique Cristo é isso, né? Você tem lá a muralha dele lá e as pessoas ficam lá dentro, né? Mas você vai ter outras práticas de isolamento onde você é meio que proibido de se relacionar com as pessoas que são fora da denominação. Você é impedido, a menos que seja para você falar da sua fé, da sua denominação, você deve evitar o convívio com essas pessoas. Isolamento. Você não deve conversar com elas, não deve estudar, conhecer mais nada, a não ser aquilo que nós estamos falando. Você não deve ler nada que não seja o que nós produzimos para interpretar a Bíblia. Adventismo é assim? Sim. Testemunho de Jeová é assim? Sim. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa que a igreja adventista tem o seu canal e tem uma casa de publicação e ela investe muito recurso nisso. A sua mensagem tem que chegar primeiro aos seus, porque a única forma dos seus serem alimentados. Só tem uma fonte de verdade ali. Segundo, é que as outras pessoas precisam conhecer. Eu estou dizendo que tudo que é feito ali é errado? Não. O que você deve fazer? Porque como nós não somos seitas, nós não restringimos. Então, o que você deve fazer? Quando você liga lá no canal da Adventista, você pode ouvir a música que está sendo cantada lá? Pode. Mas você vai ouvir como se estivesse ouvindo qualquer coisa? Não. Você vai ouvir, vai analisar a letra e vai ver se é de fato condizente com a palavra que você crê. Vai ter lá um pastor pregando. O que ele está pregando condiz com a palavra que você ouviu na sua igreja? Opa, ele falou uns negócios diferentes aqui. O que você faz? Acredita nele? Não, confronta o seu pastor, confronta a sua igreja. Fala: eu ouvi lá naquele canal não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que ele está falando isso? Aí você vai ouvir o contraponto. Você precisa aceitar um lado ou outro? Não, você precisa ser orientado pelo Santo Espírito e pela palavra a crer naquilo que é verdade. É isso que nós cremos. O Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. E não é pelo poder de argumentação meu ou do outro, mas o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. E é por isso que o texto que nós lemos da devocional fala, Pedro fala com amor e temor. Eu não devo dar razão da minha esperança simplesmente por força ou por falar bem. As pessoas não serão convencidas da minha mensagem por eu ser um bom orador, ou pela força que eu coloco, ou por mandá-las para o inferno, mas porque o Espírito Santo de Deus falou ao coração delas. Simples assim. Eu creio desta forma, segundo o que Deus falou comigo. Você é convidado a crer comigo. Simples assim. Isolamento, reconstrução cognitiva, é um termo bonito para falar lavagem cerebral.
Tem muitos que fazem lavagem cerebral, ou seja, reconfiguram todo o processo de você entender as coisas. Existem pessoas que são vulneráveis a isso, que se permitem. É mudar a lente, é mudar a forma total de olhar para o mundo e entender o mundo. Só das coisas de Deus, não tudo. E é por isso que você vai ter pessoas que vão, por exemplo, a cada tecnologia, olhar o diabo e falar que aquilo é do capeta. Por quê? Porque a forma, o padrão da cabeça dela é moldado para isso. Se você cai, tropeça, já teve moda disso. Se você cai, tropeça, tem acidente, o que é? O diabo. Quem aqui nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu aí no evangeliquez da vida, que se algo de mal acontece com você, porque existe um espírito maligno que fez com que você tropeçasse, que fez você bater o seu dedinho do pé na quina da cama do sofá. Ele não só fez isso, mas ele fez você também falar palavras de baixo calão, né? Então você pecou 2 vezes daí. Olha só, né? É Satanás. E por isso então você tem que fazer. Até urinar nos cantos da cidade a gente já teve, para demarcar território. Vocês estão dando risada, mas é fato. Se você nunca ouviu falar isso, isso é fato. Aconteceu aqui e aconteceu em vários lugares do Brasil, para não falar do mundo. As pessoas continuam por substituição de uma família, de violência doméstica. Elas vão achar uma família que vai acolher, vai dar carinho, afeto. Substitui. Obrigação. Fizeram tanto por mim, agora tem que continuar. Fico refém. Não tem como eu sair. Isso é jogado na cara. Como é que você vai nos abandonar, sendo que nós fizemos você ser o que você é? E aí, para não ficar... Se quem tem canal pago, e dependendo do que tem de canal pago na TV, tinha antes alguns, agora diminuiu um pouco, mas você tinha várias seitas americanas que se transformaram em reality show. Agora está na moda mais mostrar, fazer reality daqueles que fugiram dessas seitas, e mostrar como que essas pessoas falam, o que elas falam da vida que era lá dentro, e o quanto que elas ajudam outros a escaparem de lá e construírem uma vida longe daquela seita, por dependência. As pessoas estão lá por culpa, estão lá por ameaça. Se você deixar, você vai morrer. Ai de você se falar o que acontece aqui dentro. É caso de morte. Perceba que nós estamos falando então de práticas de seita. Mateus 7, para fechar. Mateus 7, enquanto as crianças terminam de subir aqui, de 15 a 20, diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos nós vamos conhecer aqueles que são falsos mestres. E para encerrar, Judas, voltamos lá para Judas, versos 12 a 16. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas,
ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, que acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Mais do que eu, a palavra de Deus mostra quem são esses falsos mestres e suas seitas, suas denominações. Passando para os versículos